Este momento é um momento muito especial para nós, cristãos, que cremos e seguimos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nosso eterno Salvador, nosso único Salvador. Assim como quando a Páscoa foi instituída no Egito, o cordeiro teria que ser sacrificado para que o seu sangue fosse aspergido nos umbrais das portas de cada família do povo de Israel. Anos depois, o cordeiro profetizado por João Batista, apontado por João Batista, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, da mesma forma, na Páscoa, morreu e o seu sangue foi aspergido para que, assim como no Egito, a morte passasse por sobre as casas e não alcançasse, não atingisse aqueles que estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro. Na morte de Cristo, o sangue dele foi aspergido sobre nós, e aqueles que aceitam o sacrifício do Cordeiro também experimentaram e experimentam e ainda experimentarão da sobrevivência, da passagem da morte por cima, passar por cima, Páscoa. Assim estamos nós aqui hoje. Estou aqui com parte da minha família. Nem todos puderam estar aqui presentes. Estão passando por este mesmo momento, juntos com os seus cônjuges e filhos em suas próprias casas. Mas nós gostaríamos de participar com você desse nosso momento juntos. Quero ler o texto da primeira Páscoa, quando o povo de Israel chegou na terra prometida. Foi um longo período, desde a promessa dada a Abraão, até que gerações depois dos seus netos entraram no Egito e só 430 anos depois saíram ali como escravos que foram. Atravessaram o deserto e aí chegaram diante da terra prometida, sob a liderança de Josué. A primeira Páscoa seria ministrada agora, já na nova terra, na terra que havia sido prometida dar à descendência de Abraão. Josué chega com o povo de Israel até do outro lado do Jordão. Já haviam atravessado de forma sobrenatural o Rio Jordão. E então diz o texto no capítulo 5 de Josué, a partir do verso 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. O episódio que acabamos de ler marca um momento muito especial na história da Páscoa. Pela segunda vez ela estava sendo ministrada. 40 anos antes, ela foi ministrada na saída do Egito. E agora, 40 anos depois, ela está sendo ministrada na chegada da terra de Israel.
mas aconteceu algo muito interessante. Ela não foi ministrada durante o tempo do deserto, porque no tempo do deserto, o Senhor entrou com a provisão, com a providência, e o maná havia sustentado o povo durante todo o tempo de deserto. Todos nós estamos atravessando um deserto nesse instante na nossa jornada de vida. Nossos sonhos foram alterados, pelo menos o tempo do projeto que havia sido estabelecido não está mais em nossas mãos. Na realidade, os sonhos nunca estiveram em nossas mãos, mas nós pensamos, planejamos, projetamos, mesmo sabendo que tudo pertence ao Senhor. Mas estamos vivendo um período onde todo esse controle parece que fugiu completamente das nossas mãos. Nesse instante, o Senhor tem o controle. O Senhor está fazendo com que, permitindo com que todos passemos por um deserto. E neste deserto, quem está nos sustentando é o Senhor. É o momento do maná. É o momento onde Ele nos dá a provisão. Porém, chegará um tempo onde este momento passará. Onde chegaremos, enfim, depois do deserto. Chegaremos naquele tempo em que o Senhor dirá: o maná acabou, porque vocês continuarão vivendo daquilo que vocês produzirão, daquilo que vocês colherão da terra, daquilo que vocês trabalharão na terra. E aí a provisão não virá mais diretamente do Senhor, como Ele tem nos dado, mas virá sim daquilo que haveremos de colher, do melhor da terra que o Senhor tem para nós. Eu quero profetizar para você nessa Páscoa, para você que está aí na sua casa, recebendo esta palavra, talvez debaixo de temores, talvez debaixo de muita ansiedade, talvez debaixo de medos, talvez debaixo de muitas interrogações, que este tempo passará e chegará o tempo que você sairá do deserto, atravessará o Jordão e chegará na terra da provisão, na terra onde você comerá o melhor daquilo que o Senhor tem separado para você. Esta é a promessa. Neste dia, Josué com o povo de Israel estava profetizando o que iria acontecer anos depois, numa outra Páscoa. Agora não dá para contar quantas. Esta era a segunda de Josué, mas muitas outras Páscoas aconteceriam, até que, para nós hoje, há cerca de 2000 anos atrás, houve uma Páscoa muito especial. Jesus chegou certa vez nas cercanias do deserto da Judéia e encontrou o seu primo, que não sabia quem ele era. Jesus sabia, mas João Batista, seu primo, não sabia que se tratava de Yeshua, de Jesus. E então, aproximando-se de João Batista, ele iria se submeter ao batismo ali no Rio Jordão. Mas quando João Batista ouviu, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algum tempo depois, cerca de 3 anos e meio depois, na festa da Páscoa, Jesus estava chegando em Jerusalém. Ele teria a última ceia com os seus discípulos. E nessa última ceia, já na semana da Páscoa, ele estaria fazendo o prenúncio exatamente de que ele seria o Cordeiro que era sacrificado em todas as Páscoas. Ele morreria. Ele ressuscitaria 3 dias depois do domingo. E então ele seria, como o apóstolo Paulo disse, o Cordeiro Pascal. Estamos hoje aqui para celebrarmos não só a Páscoa, mas uma reinterpretação que a Páscoa teve em Jesus. Quando ele, reunido com os seus discípulos, ele pega o pão e ele divide o pão então com todos que ali estavam. Ele vai passando o pão e todos vão então tirando um pedaço daquele pão. E ele vai dizendo, usando do pão: este é o meu corpo que será partido por vós. Ele anunciando o que iria acontecer em alguns dias. O meu corpo que será pendurado na cruz. O meu corpo que será exposto ao sacrifício.
eu morrerei por vocês. O meu corpo é o pão vivo que desceu do céu. E após então distribuir do pão, apontando para os seus discípulos como sendo o seu corpo, ele pega o pão e ele convida a todos que participem do pão. E ele diz para os seus discípulos que aquele que não come do seu corpo, aquele que não participa do pão, não tem parte com ele. Por isso, eu quero com a minha família hoje aqui, seguindo as palavras e orientações de Jesus, participarmos todos do pão. Comamos o pão. Continuando, Jesus pega do vinho, distribui também para todos que estavam à mesa com ele, e ele diz então, assim como fez com o pão, como sinal do seu sangue que seria derramado, ele pega o vinho e diz: este é o meu sangue, o meu sangue que será derramado por vós. O sangue seria o preço da redenção, o preço da remissão, o preço pago para que todos os escritos de dívidas produzidos pelos nossos pecados que estavam com Jesus fossem tomados de volta, que estavam com o inimigo, com o diabo, fossem tomados de volta por Jesus. E naquele instante que Jesus toma o vinho e que distribui com todos, ele diz em certa altura também, que quem não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Por isso eu convido a todos, para que juntos participemos todos do vinho em memória do sacrifício de Jesus. Vamos dar as nossas mãos. Pai querido, nesse instante, nós louvamos teu nome, bendizemos o teu nome e agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo, que pagou o preço no nosso lugar na cruz. Nós somos os pecadores e a morte estava destinada para nós, mas Cristo foi o Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário em nosso lugar. Nesse instante, nesta celebração,